Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do seu peito. Tá no ar, tá começando hoje um novo quadro aqui do canal Avante Meu Tricolor, o Antivisão. O que é antivisão? Antivisão nada mais é que um termo que os portugueses usam para designar o pré-jogo. Sim, pois é, no lugar das lives que alguns de vocês tanto pedem para voltar e que por questões de agenda a gente tá tendo muita dificuldade de fazer e também por conta da forte concorrência, meio que tá todo mundo fazendo live aí, né? A gente decidiu, a partir desse confronto contra o Fluminense agora, nesta segunda-feira, né? Esse vídeo está sendo gravado no domingo, dia 13, né? Ou dia 12, perdão, né? Perdão pelo erro. Né? Então, no domingo, dia 13, o São Paulo enfrenta o Fluminense, 20 horas no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, e portanto esse vídeo vem para preencher essa lacuna que vocês, alguns de vocês, né, não todos, claro, pedem por conta da ausência de lives. Então estamos aqui para falar muito especificamente desse jogo, se o jogo, né, esse confronto aí importante para o São Paulo tentar essa reabilitação no Campeonato Brasileiro, tá certo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo e amiga. Meu nome é Rafael Emiliano, você já sabe, aquele trâmite que a gente sempre faz aqui, de pedir para você deixar o seu like, se inscrever, compartilhar o vídeo, né? E se puder, ajudar financeiramente para esse espaço continuar existindo, para a gente poder continuar trazendo para vocês informações sobre o São Paulo exclusivas, atualizadas, né? Fica aí nos nossos meios, os nossos canais de ajuda, né? O nosso Pix, vire membro do canal, tem o nosso Apoia-se, opções não faltam, né? Com as suas respectivas recompensas, né? Vocês viram que a gente, o vídeo da informação do Galopo que explodiu depois, né? A gente publicou o vídeo na noite e na noite de quinta-feira e na sexta-feira não se falou de outro assunto, perguntaram até pro Casares lá num evento que ele fez lá no Morumbi de entrega de donativos lá para as vítimas do Rio Grande do Sul. Então, quem foi membro do canal assistiu o vídeo em primeira mão. Esse aqui não. Isso aqui é um tema mais genérico, né? É uma coisa que muito provavelmente você que acompanha o noticiário do São Paulo já sabe muita coisa que eu vou falar aqui, então não tem necessidade de a gente dar esse privilégio. Fica para todo mundo aí, tá certo? Lembrando também que esse vídeo ele é um oferecimento da Conta Contabilidade, a parceira do Avante Meu Tricolor agora, nesse início de 2024. Muito obrigado ao Xará Rafael por estar apoiando a gente nesse momento, né? E já sabe, né? Se você está com um probleminha no imposto de renda, procure ele lá, procure a Conta, né? O WhatsApp vai ficar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo nos cards, para que você entre em contato com ele. Não tá com problema lá junto com a Receita, não tenta resolver sozinho não, cara. Você pode se dar muito mal com isso. Falo por experiência própria. Tem outros amigos aí que também pagaram multas pesadíssimas à Receita Federal por problemas do imposto de renda. Então, deixa com quem conhece, né? Deixa com quem sabe lidar lá com os nossos gloriosos amigos da Receita Federal, do Ministério da Fazenda. Lembrando que o Rafa lá, o meu xará, ele vai te ajudar, vai te dar todo o suporte possível, necessário, em qualquer questão aí envolvendo imposto de renda seu, da pessoa física ou da pessoa jurídica, tanto faz. Ele é fera em tudo e não precisa estar em São Paulo. Qualquer lugar do Brasil você entra lá com ele, confia nele, entrega os documentos que ele pedir e ele vai te dar essa ajuda aí, tá certo? Nesse desafio que ficar em dia com as suas pendências fiscais. Tá certo? São Paulo e Fluminense, meus amigos. São Paulo e Fluminense é um jogo que, por um lado, tem aí um amplo favoritismo do tricolor, muito por conta do futebol que o São Paulo vem apresentando sob o comando do Luiz Zubeldia, né? São 6 jogos invictos, 5 vitórias e 1 empate. Só que tem algumas armadilhas. E quais que são as armadilhas que o São Paulo pode enfrentar nesse jogo? A principal delas é as dificuldades do tricolor em jogar no Morumbi, né? Desde que começou o Campeonato Brasileiro. Isso está meio que visível, né? O São Paulo perde para Fortaleza, o São Paulo empata
com o Palmeiras, né? Então, assim, foi uma sequência de jogos no Morumbi, que já vem de longa data, né? Só foi quebrada a sequência negativa, na verdade, com a vitória sobre o Cobressal na Libertadores, mas desde o Campeonato Paulista, né? Se você for pegar ali o próprio jogo contra o Novo Horizontino, que culminou na eliminação, e alguns clássicos que o São Paulo fez em seu estádio, né? Vou chamar o Bragantino de clássico aqui, tá? Não me leve a mal, mas é o time de Série A do Campeonato Paulista, mas contra o Bragantino, contra o Santos, contra o próprio Palmeiras, no estadual ainda, com o Thiago Carpini ainda, o São Paulo já vem enfrentando dificuldades, né? Apenas só venceu o Cobressal, vamos ser sinceros aqui, e agora, depois que o Zubeldia chega, né, assume o time depois daquela vitória contra o Atlético Goianiense, lá em Goiânia, onde o Milton Cruz foi o técnico, né, o Zubeldia engatou a marcha, como se fala, né, só que a gente tem que lembrar que desses 6 jogos invictos que o São Paulo ostenta, né, uma marca que o São Paulo carregou lá em fevereiro com o Carpini, né, então não é um recorde assim tão, vamos dizer assim, em que o São Paulino esteja tão eufórico, porque via de regra é uma coisa recente até, né? Mas desses 5 jogos, 4 foram fora de casa. Então tudo bem, ok. O torcedor São Paulino está muito consciente das dificuldades que esse time, basicamente o mesmo plantel ali, mudando uma peça ou outra, né? Na verdade, 3, vamos sendo bem direto aqui, em relação ao time do ano passado, mas um time do ano passado que venceu só um jogo fora de casa. E que isso custou, vamos dizer assim, uma preocupação com o rebaixamento do Campeonato Brasileiro pós-título da Copa do Brasil, que até certo ponto poderia ter sido evitada com algum outro êxito ali fora dos seus domínios, sejamos francos. Mas é um cenário oposto agora, né? Esse que o São Paulo enfrenta, né? Quer dizer, no único jogo dessa série invicta em que fez diante da sua torcida, o São Paulo ficou num 0-0 bem decepcionante com o Palmeiras, né? E um clássico que tinha muita expectativa por ser o encontro do Zubeldia com o Abel Ferreira, o retorno do Abel Ferreira e do Palmeiras ao Morumbi depois de tudo aquilo que foi criado no jogo do Campeonato Paulista, né? Com polêmicas, reclamações de arbitragem, sala de coletiva, enfim, não vamos ficar lembrando disso, mas foi um 0-0 bem água de arroz, né? Como diz a gíria lá dos orientais, eu que estou com uma camisa do Japão fazendo essa alusão, né? A esse termo que eles usam lá, água de arroz, algo sem graça, algo que não empolga. Então, de certa maneira, pode ser que seja uma armadilha para o Zubeldia nesse começo de trabalho, mas assim, o fato é que a gente pode cravar aqui que esse jogo contra o Fluminense marca uma sequência do São Paulo de que, de certa maneira, pode definir a temporada, sem aqui causar um sensacionalismo barato ou fazer um alarde desnecessário, porque são 6 jogos seguidos na cidade de São Paulo, com o adiamento do confronto com o Internacional, né, que por conta lá das tragédias do Rio Grande do Sul e tal, o São Paulo vai fazer 6 partidas diretas na cidade de São Paulo. Claro, são 5 jogos no Morumbi e um jogo lá na Arena Itaquera, lá no Itaquerão, onde o time quebrou o tabu esse ano, mas não é por conta da primeira vitória que a gente pode cravar, que a gente pode afirmar que o São Paulo, de fato, vai virar um bicho-papão lá na Zona Leste de São Paulo. Muito pelo contrário, eu prevejo muitas dificuldades. É um jogo com o Corinthians que está vindo em crise, vai dificultar bastante. E com essa sequência, vamos dizer assim, de partidas em São Paulo, principalmente no Morumbi, né, reiterando aqui, me repetindo já, inclusive, caso o São Paulo não consiga, vamos dizer assim, ter um aproveitamento mínimo aí, eu estou chutando, de 80%, eu acho que essa euforia, com essa alegria trazida pelo Zubeldia, ela pode começar a dar sinais de desgaste nas arquibancadas, né? Porque, de fato, os últimos jogos do São Paulo no Morumbi deixaram muito a desejar no quesito de entrega, no quesito... É claro,
foi só um jogo, são comandos do meu dia, tá? Não vamos ser aqui mensageiros do apocalipse. Mas a nossa função como jornalista, a nossa função como setorista do São Paulo, não é só trazer para você, torcedor, não é só trazer para você, fã tricolor, coisas boas. A gente tem que ponderar sobre situações que preocupam. Uma das situações que preocupam, de fato, é esse baixo aproveitamento do São Paulo jogando no seu estádio, desde ali do Campeonato Paulista, né? Então, assim, ou o São Paulo engata de vez agora sem deslocamentos, com mais tempo para treinar, com a força da torcida que vai encher, pelo menos nessa primeira sequência, vamos dizer assim, primeira semana aí, que Fluminense, Barcelona e o Cruzeiro, né, os dois brazucas aí pela Libertadores e o equatoriano pela Libertadores. Não, eu falei errado, né? Os dois brasileiros pelo Nacional, desculpa, e o equatoriano pela Libertadores, perdão, errei. Se o São Paulo não conquistar aí 9 pontos, né, 3 vitórias, acho que, pelo menos assim, algumas críticas virão. Isso pode atrapalhar o restante do ano? Isso vai ser um problema para o São Paulo no decorrer da temporada? Não necessariamente, mas eu, pelo menos, estou muito pouco, vamos dizer assim, estou muito curioso, estou muito curioso para ver como que a torcida vai se portar caso o time do Zubeldia não renda dentro da sua casa o que rendeu fora. E, é claro, foi um futebol esplendoroso. E aí, mas, pô, você tá sendo muito mensageiro do apocalipse, cara. Você tá sendo muito negativista. Pô, vi uma live aqui do meu influenciador aqui, todo mundo empolgado, você tá aí jogando areia, né, no nosso chopp, aí água no nosso chopp e tal. A conversa basicamente gira para mim, porque tirando o Barcelona, não são adversários fáceis, na minha concepção, pelo menos. O Fluminense é um time que está vivendo um momento de crise. Acabou o encanto com o Fernando Diniz, vamos ser sinceros nesse ponto. Se é que alguém tenha encantos pelo Fernando Diniz, né? Eu conheço um, no São Paulo eu conheço um, né? Um abraço, Bandana. O Bandana adora citar o Fernando Diniz. Em bar, na live dele, ele ama o Fernando Diniz. Mas, assim, no São Paulo, ninguém tem saudades, tirando o Bandana, do Fernando Diniz. No Fluminense, o título da Libertadores dos caras, a primeira conquista, vamos dizer assim, internacional daquele time das Laranjeiras, trouxe uma certa, vamos dizer assim, uma certa luz sobre o dinizismo que se esvaiu esse ano, né? O Fluminense foi um time que não chegou na final do Carioca, passando muita dificuldade na Libertadores, é um time que não está classificado, e no Campeonato Brasileiro, o Vasco acabou de ganhar do Vitória na noite deste domingo e empurrou o Fluminense para a zona do rebaixamento. Então o Fluminense é um time que entra em campo contra o São Paulo nesta segunda-feira na zona da degola, impressionado pelos maus resultados da Libertadores. E assim como o São Paulo, o Fluminense ele joga na segunda-feira e quinta-feira ele já tem um compromisso pela Libertadores. Então é completa incógnita o que o Fernando Diniz vai fazer amanhã no Cícero Pompeu de Toledo, ou no Morumbi, não sei como você queira chamar. Porque, de certa maneira, ele pode, vamos dizer assim, poupar jogadores, só que é um adversário, o São Paulo é um adversário de vulto nesse momento, né? O São Paulo é um dos times a ser batido no futebol brasileiro nesse momento. E vai priorizar o jogo contra o Cerro Porteño, que eles fazem quinta-feira, e aí correndo o risco de perder no Morumbi e se afundar ainda mais na zona. Então é uma situação meio complicada, e isso traz vamos dizer assim, um grau de dificuldade a mais para o São Paulo no jogo, né? Lembrando que também o terceiro jogo contra o Cruzeiro, que está fazendo uma campanha surpreendente, no mínimo, né? Um time modesto. Tudo bem, o Ronaldo vendeu a SAF, agora eles estão lá com o dono do supermercado que vai botar uma grana, mas assim, o Cruzeiro vem fazendo bons jogos, fez um ótimo jogo nesse domingo contra o Atlético Goianiense. Então são situações, no caso do Fluminense é uma situação, no caso do Cruzeiro é um adversário, que podem sim, vamos dizer assim, complicar um pouquinho as coisas pro São Paulo. Não muito, tá? Não muito. Não é que eu seja um mensageiro do apocalipse, não é isso. A gente aqui, nossa função aqui, como um jornalista, como repórter setorista do São Paulo, é lembrar vocês de que as coisas também não são, vamos dizer assim, não se pode cantar a vitória antes da hora,
contra um adversário que vai ser muito complicado, como é o caso do Fluminense, por todo esse entorno que tem lá, né? Do Diniz que tendo que mostrar serviço, dos jogadores veteranos lá que eles contrataram aos baldes tendo que mostrar serviço, e um Cruzeiro que tem fazendo uma campanha muito boa, brigando por liderança, brigando por título. Briga por título essa, briga por parte de cima da tabela essa, justamente o que o São Paulo pretende com essa sequência em casa e com um técnico que vem, vamos dizer assim, quebrando recordes, né? Quebrando paradigmas, enchendo os olhos. Para aumentar, para mim, na minha concepção, você, por favor, deixe nos comentários aí o que você acha, tá? Aqui, todo mundo tem direito à opinião, desde que não tenha ofensa, é claro. Mas, assim, um dos fatores, para mim, que podem complicar ainda mais o jogo do São Paulo nesta segunda-feira, e já prevendo o jogo contra o Cruzeiro na outra segunda, né? São os desfalques. Isso é inegável, né? Isso é inegável. O São Paulo vem dando pistas através de postagens nas suas redes sociais sobre retornos de jogadores, dois deles muito importantes, o Wellington e o Lucas Moura. A nossa apuração indica que o Wellington é bem provável que jogue contra o Fluminense amanhã, vai estar em campo. E o Lucas vem, como a gente noticiou em primeira mão no Avante Meu Tricolor, e alguns colegas aí de forma muito grosseira, vou usar esse termo, tá? Provavelmente ele vai estar vendo esse vídeo e ele vai saber que é para ele, meio que zombou da nossa informação, enfim. Sempre com aquela coisa, é sensacionalista, clickbait, o caramba. O cara, a pessoa às vezes nem entende muito de jornalismo, mas adora falar isso daí. Mas assim, o Lucas Moura vem pentelhando a comissão técnica do Zubeldia para jogar. Isso é fato. E ele vem sendo poupado porque ele não está 100% ainda na avaliação dos médicos. Então, por mais que ele esteja trabalhando ali com o restante do grupo, como o São Paulo vem amplamente divulgando desde sexta-feira, quando o time voltou a treinar depois de folgar na quinta, vai depender do aval dos médicos. O Zubeldia não vai escalar o Lucas à força, vamos dizer assim, por conta só porque o jogador quer. Não há uma necessidade de se expor, vamos dizer assim, um atleta ao risco, um atleta de alto nível, um atleta fundamental para as pretensões do São Paulo na temporada, a um risco desnecessário, já que são partidas, vamos dizer assim, que por mais que tenha esse grau de dificuldade, o banco vem se mostrando e o Zubeldia vem batendo nessa tecla nas coletivas, né? Acho que vocês estão acompanhando tanto quanto eu, né? Ele falando que a importância, que não tem time titular reserva, e de fato ele vem cumprindo isso, algo que o Carpini não fez, que o Dorival também fez muito pouco. Ele vem rodando bastante esse elenco do São Paulo, e isso é muito positivo. Então, por conta disso, no Avante Meu Tricolor, eu coloquei o Lucas entre parênteses, porque eu não acredito, sinceramente, mas também não duvidaria. Se ele aparecer para mim, não vai ser uma surpresa, tá? Lembrando que o São Paulo tem dois desfalques importantes para o jogo, né? Um deles o Caleri, contusão na panturrilha, né? Inclusive vazaram fotos do Caleri aí, curtindo a noite em um estabelecimento, vamos dizer assim, de moral duvidosa. Deixa o cara ser feliz, pô, não tem problema, né? A gente nem fez muito alarde com isso, nem noticiou isso, porque é a vida pessoal do cara. E o São Paulo tava de folga, né? Então, quer dizer, o cara tem que curtir a vida também, né? Mas o fato é que o Caleri tá contundido e o Michel Araújo tomou o terceiro cartão amarelo, mas lembrando que ele já não jogaria, porque ele é um jogador que está emprestado ao São Paulo pelo Fluminense e por questões contratuais ele não pode entrar em campo, tá? Então já são dois desfalques importantes que vão fazer o Zubeldia ali quebrar um pouco o coco, a cabeça, para armar o time. Ou talvez não, né? Porque, de certa maneira, a aposta, pelo que a gente apurou com as pessoas que vêm lá de dentro do CT da Barra Funda, né? Com quem a gente geralmente pega essas dicas, vamos dizer assim, de escalação, de quem vem treinando bem, do que o técnico vem planejando, de que, de fato, os três zagueiros vão ser utilizados nesse jogo contra o Fluminense, com o Diego Costa fazendo a direita, né?
o Arboleda fazendo central e o Alan Franco sendo mantido ali pelo lado esquerdo. O Alan Franco, que é uma grata surpresa, né? Pelo menos para mim foi, né? O cara vem jogando num nível, tá, não é igual ao Beraldo, mas muito próximo daquilo que o Beraldo entregava, fazendo justamente aquele zagueiro construtor de saída de jogo, né? Que o Belmonte, o Muricy, tanto falaram no começo do ano que estavam atrás do mercado. Na verdade, o cara estava lá o tempo inteiro, né? O Igor Vinícius joga, o São Paulo até divulgou aspas dele, né? Uma sonora dele, uma fala dele. E geralmente o São Paulo faz isso com jogadores que vão jogar. Nunca divulgaram uma sonora de um cara que vai ficar no banco, né? Você pode ver a sonora aqui no canal da Avante Meu Tricolor, a gente subiu. E aí na lateral esquerda joga o Wellington. Se não jogar o Wellington, por acaso vai ser poupado, né? Se o São Paulo mantiver ele como na lista de contundidos, por mais que ele apareceu nos vídeos lá cruzando, treinando, disputando bola, então eu acho que joga, mas por via aventura, né? Lembrando que como a gente não vê treino, a maioria das coisas que a gente faz aqui é especulação, certo? Então eu acho que vai joga o Patrick ali, né? O Patrick foi titular na Libertadores, conquistou a confiança do Zubeldia, né? Um jogador que vinha sendo muito criticado nos bastidores, não sei o motivo, mas ninguém bota muita fé no Patrick. Mas jogou bem, sentiu um pouco o começo do jogo, né, lá no Chile, né, na quarta-feira, mas depois pareceu perfeitamente ambientado, muito por conta da atuação do Michel Araújo. Só que se não jogar o Michel Araújo para dar essa força para ele pelo lado esquerdo, tem o Nestor, que está completamente recuperado, já foi titular, então quer dizer, eu acho que o Nestor entra nessa vaga do Michel Araújo aí nos 11 iniciais, e é claro, no ataque vai o nosso menino André Silva, foi contratado para isso, para ser reserva do Caleri, agora que o Caleri não pode, dá-lhe André Silva em cima deles, né? Lembrando que o São Paulo, com o Zubeldia, conquistou índices interessantes, né? Muitos deles nesse sistema defensivo que melhorou bastante na mão do argentino, né? Não à toa que os 3 líderes de passes corretos na Série A do Campeonato Brasileiro, antes dos jogos dessa rodada, que a rodada começou no sábado, com a vitória lá do Inominável sobre o Corinthians, né? Mas assim, antes dessa rodada, o São Paulo já tinha o Arboleda, o Diego Costa e o Alisson como os líderes, né, de passes certos. Então, quer dizer, é um time que sabe sair trabalhando a bola muito bem. É um time que teve queda no número de cartões recebidos, por mais que o Zubeldia só tenha passado um jogo sem tomar amarelo, né? Mas a gente percebe claramente que ele chama para ele essa responsa, né, de discutir com a arbitragem, de reclamar dos lances. E nisso o elenco está sendo um pouco poupado. São Paulo, desde que ele assumiu, e eu tô contando o jogo do Milton Cruz lá com o Atlético Goianiense, ficou 2 jogos sem receber cartão, então quer dizer, é um avanço. Esse sistema defensivo do São Paulo tá muito sólido, tá muito firme, e pode ser uma chave ali contra o Fluminense, porque a gente viu no jogo, principalmente, claro, não tem como não esquecer daquele jogo, o Fluminense com o Corinthians ganha de 3-0 do Fluminense, com 2 gols, marcação em linha alta, pressionando essa maldita saída de bola do Diniz, que o Bandana tanto gosta, e nós tanto odiamos, vamos dizer assim, esse termo. Pelo menos é uma coisa de maluco aquilo, né? Você tá tomando sufoco. Ele fez isso contra o Manchester City, amigo, e tomou o gol aos 48 segundos. Então, quer dizer, o Diniz também é um pouco complicado aí, né? Com a zaga do São Paulo sendo destaque, eu apostaria numa vitória, se não tranquila, não vou cravar aqui o tranquilo, porque, como eu disse, o Fluminense está atravessando uma péssima fase e vai entrar um pouquinho mais, vamos dizer assim, empolgado, contra o São Paulo, né, até com uma forma de motivar a torcida para o confronto contra o Cerro Porteño e de sair dessa zona de rebaixamento, né? Mas a vitória vem, né? É um jogo que vai ter dificuldade, mas o São Paulo tem capacidade, tem time, tem habilidade para quebrar esse formato de jogo do Diniz. E o André Silva, na minha opinião, é um machado, é uma pepita de ouro. O São Paulo acertou em cheio, contratando esse camarada aí que já tá brilhando no Campeonato Português. Eu brinco no Twitter, né? O pessoal menospreza muito o Campeonato Português, mas você tem que olhar com atenção um camarada que broca gol, né? Num time pequeno, consegue brocar gol em Porto, em Sport, em Benfica, né? E o preço que o São Paulo pagou, muito bom. É um camarada que tem até o Luciano, né? O Luciano meio que achou o posicionamento dele ali com o Zubeldia, né? O Zubeldia disse que assistiu os vídeos do Luciano, chegou lá, porque esse cara aí joga do quê, né? Meu camarada, de meia, de ponta de lança,
segundo atacante, de centroavante, falso 9, o que esse cara faz? Assistiu os jogos, fez uma análise ali, conseguiu encaixar o Luciano tá brocando, tá numa fase iluminada, metendo caixa todo o jogo. Eu acho que o São Paulo vence, né? Não posso prometer facilidades, porque como eu disse, eu acho que o Fluminense vai querer dar uma resposta aí por conta dessa zona de rebaixamento, com tudo que vem envolvido. Tá certo, falamos demais aqui, 26 minutos, hein? Muito tempo, hein? Muito tempo. Mas é o primeiro, espero que vocês gostem. A gente vai manter isso, vai tentar vir com pós-jogo também, um videozinho de pós-jogo curto e grosso, rápido, né? Sem tanto tatiqueza aqui, sem tanta... uma coisa mais, sem, assim, liga a câmera e sai falando, dentro daquilo do que a gente tá vendo de São Paulo, dentro daquilo que a gente... pelo viés. Óbvio, eu sempre deixo isso bem claro para vocês, pelo viés de quem trabalha cobrindo São Paulo, não de quem torce pro São Paulo. Então, obviamente, minhas opiniões aqui nunca, via de regra, podem agradar 100% você que está aí do outro lado, porque aqui a gente trabalha muito com a razão, não com a emoção, tá certo? Mas, inegavelmente, quando eu vou falar do André Silva, a emoção bate, porque o cara fez gol do meu Benfica 2 vezes no campeonato, meu camarada, tá de sacanagem, né? E o Benfica deixou o cara ir pro São Paulo. Beijo do gordo, a gente volta já já. Tchau, tchau.